Olá, bem-vindos. Eu sou Haroldo Maranhão, esse é o canal Vejam os Sinais. Grande alegria ter você novamente aqui comigo. Bom, nos últimos anos eu tenho acompanhado com muita atenção o aumento das inundações em muitos lugares, inundações cada vez mais destruidoras, com muitos impactos na vida de muita gente, mudando dramaticamente a vida de pessoas que perdem tudo, né? Perdem tudo que está dentro da sua casa, da sua empresa, do seu negócio. E é uma tragédia o que a gente vê quando as águas vêm com essa força, com essa fúria, são absolutamente inadministráveis, né? Não há como controlar. Eu vejo carros, eu vejo caçambas de entulho sendo levadas por rios que se formam em ruas como se fossem caixas de papelão. É impressionante observar isso. E sempre que eu olho, assisto notícias assim, ou vejo vídeos, na internet tem muitos de inundações que não saem na mídia convencional, nos jornais convencionais da noite, né? Até porque não tem espaço, não tem interesse, não é algo tão importante assim, mas para mim que analiso esses sinais, eu sempre fico com uma pergunta aqui no meu coração, né, palpitando. A Bíblia diz, Jesus foi muito claro em falar, assim como foi nos dias de Noé, assim há de ser nos dias da vinda do Filho do Homem. E aí eu sempre mergulho nos dias de Noé, né? A cultura, a sociedade, a vida de Noé. Já gravei vídeo sobre isso, já falei sobre isso, compartilhei. Os dias de Noé são algo assim muito impactantes nas nossas vidas, analisar a sociedade, analisar a vida de Noé, analisar a construção da arca, quanto tempo levou. Tem muitas análises simbólicas, tem muitas datas, tem muitos ciclos de tempo marcados, tem muitas situações que nós precisamos observar que estão acontecendo exatamente igual nos nossos dias. Já falei sobre isso em outros vídeos, não vou aprofundar agora. Mas o fato é que nos dias de Noé, quando aconteceu o que provavelmente eu chamo de um evento cíclico ou cataclísmico que se repete, né? Repetitivo, como é que é? Evento de nível de extinção, né? Foi o que aconteceu nos dias de Noé. E porque a Bíblia relata que o que aconteceu então no espaço, creio eu, nos planetas, enfim, no espaço sideral, no cosmos. Bom, o que aconteceu lá, que é o que vai acontecer logo mais na inversão dos polos magnéticos da Terra, pelo menos é como eu creio, à luz da Bíblia, lendo o que cientistas falam acerca desse fenômeno que vai acontecer em algum momento, em breve, adiante de nós. Naqueles dias havia uma proteção ao planeta, a Bíblia fala, nunca tinha chovido, era como se fosse um efeito estufa do bem, né? Como se fosse uma estufa dessas criadas para o cultivo de flores, né? Com irrigação suave, com tudo protegido no ambiente, num sistema muito bem criado. A Terra era exatamente assim, tanto é que a Bíblia diz que se romperam as águas de cima e aí explodiram as fontes das águas de baixo. E por esse motivo o dilúvio teve o efeito devastador de destruir toda a humanidade e as obras da humanidade naqueles dias. Claro, eu estou falando para quem crê na Bíblia, porque eu creio na Bíblia, a minha análise aqui sempre vai ser à luz da palavra de Deus. E aí, quando for acontecer novamente algo assim, eu já falei, lá o fenômeno está relatado no sexto selo, em Apocalipse capítulo 6, e também capítulo 8, com as trombetas, as 5 primeiras trombetas, as 4 primeiras especificamente, demonstram que vai haver um cataclisma sem precedentes no nosso planeta em algum momento, porque Deus diz que assim será. E ali eu creio que são os dias em que Jesus fala, dias em que vai acontecer algo que nunca houve antes, nem nunca jamais haverá. Nunca houve antes porque o primeiro evento que houve havia uma proteção para a Terra que não existe mais. E aí também porque nós estaremos chegando no momento em que Deus não vai recomeçar a humanidade como ele fez nos dias de Noé, mas ele vai julgar a humanidade e vai estabelecer o reino do Senhor Jesus a partir disso. Então é uma mudança, é um tempo de juízo, e aí Pedro é muito claro em falar, segundo Pedro, que as obras da humanidade, as obras do homem sofrerão dano, vai haver um grande impacto. Não somente vai haver um grande impacto, como também pelos próprios efeitos do Sol na Terra. Provavelmente para a segunda metade da grande tribulação, eu ouso dizer que haverá uma queda do grid de energia do planeta, e o planeta voltará aí muitos anos para trás, porque não é à toa que a gente vê que uma última guerra relatada, aquela que precede a volta do Senhor Jesus, os exércitos do anticristo vão marchar montados em cavalos contra Israel. Então não são mais carros, tanques, aviões, satélites. Será uma guerra simples, entre muitas aspas, né?
com soldados a cavalo? Será? Aí é uma especulação minha, eu não posso afirmar. Eu sei que há algumas coisas no Novo Testamento, em especial nos textos proféticos, que nós precisamos sempre entender o que o profeta viu, o que o Senhor nos relata, o que realmente é fundamental a gente saber e o que a gente pode tentar discernir e enxergar olhando para frente em um evento que ainda não aconteceu. Mas o fato é que a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim há de ser nos dias da vinda do Filho do Homem, pressupõe que os dias de Noé, para qualquer um aqui na nossa sociedade, Noé é associado à chuva, à arca, ao dilúvio, inundações. Então é interessante que a gente percebe que aumentam as inundações sem precedentes. Se você olhar com calma, fizer uma pesquisa aí no Google mesmo, você vai perceber o quê? Que nós temos tido inundações, então, na Espanha, na Alemanha, na Holanda, essa semana principalmente, em Omã, Arábia Saudita, nós temos visto na Europa, em muitos outros lugares, a Ásia sempre é um lugar muito dramático, mesmo aqui no Brasil tem aumentado, nos Estados Unidos, em lugares onde nunca ficou tão debaixo d'água como aconteceu nas últimas inundações, eu tenho acompanhado muito isso. Me parece que esta situação de mudança que aconteceu, que está acontecendo nos nossos dias, ela está associada àquela que aconteceu naqueles dias. Só que naqueles dias eles não podiam perceber pela proteção que havia, mas se a gente analisar com calma, parece que isso está aumentando. Então eu já tenho falado aqui em outros vídeos sobre as dores de parto, sobre os eventos que vão acontecendo e que vão aumentando de intensidade e de frequência, que combinam com as dores daquela que está para dar à luz. E eu sempre digo para vocês que para mim, se há dores de parto é porque há uma gravidez, e se há uma gravidez, para mim a gravidez é Israel voltar a existir como nação em 1948, principalmente retomando Jerusalém em 1967. Então veja que esses eventos, eles marcam o início de um tempo em que a humanidade começou uma mudança sem precedentes, tecnológica, social, política, econômica, comportamental, tudo vem mudando dramaticamente nos últimos 40, 50, 60 anos. Então eu vejo o quê? Que há uma mudança que aponta para os dias de Noé. E para mim, todas as vezes que nós vemos inundações sem precedentes, por chuvas sem precedentes, elas marcam o fato de que há algo acontecendo que nunca aconteceu. Por quê? Porque normalmente você vai ver manchetes assim, a maior chuva dos últimos 100 anos, como foi falado aí nas manchetes dessas últimas inundações da Europa, na Alemanha e na Holanda, ou... Aí alguns falam, nunca houve registro, mas normalmente eles falam nos últimos 100 anos. Por quê? Nos últimos 100 anos as pessoas pensam, bom, tudo bem, nos últimos 100 anos, a humanidade tem milhares de anos, tem bilhões de anos para cada um, então nos últimos 100 anos não é nada demais. Mas eu digo para você que há algo demais sim, porque 100 anos atrás a sociedade era completamente diferente, o tamanho das cidades era completamente diferente, a tecnologia de meteorologia era completamente diferente e não havia tantos registros de densidade pluviométrica como nós passamos até ao longo desses 100 anos. Então, o fato de algo nunca ter acontecido nos últimos 100 anos é algo que nunca aconteceu antes. E este é o detalhe importante. Se você começa a perceber que coisas que nunca aconteceram antes estão acontecendo, se situações que nunca vivemos antes estão agora no dia a dia das pessoas, mas enquanto acontece lá do outro lado do planeta, tudo bem, o problema é quando acontece na casa do lado, nós começamos a ser despertados por fato de que há algo em termos de mudança acontecendo no planeta e, neste caso, de chuvas e de inundações. É claro, você vai dizer, Haroldo, mas impermeabilizaram demais as cidades. Tudo bem, é verdade, mas há lugares que não estão tão impermeabilizados assim, que têm inundações absurdas. Por quê? Porque choveu absurdamente, então o problema não é que está tão impermeabilizado, é que a quantidade de chuva que cada vez mais cai, mais chuva em menos tempo, mais chuva concentrada, é algo marcante. Isso sem falar no tamanho de muitos granizos que você vê, às vezes, relatados caindo. Então, o céu está mudando a maneira de derrubar água sólida e água líquida no planeta. Por que isso é importante? Porque assim como foi nos dias de Noé, os dias de Noé remetem a dilúvio, remetem a chuva, remetem a águas que sobem e causam estragos e levam toda a sociedade. O Senhor disse claramente, logo depois que a arca aterrissou, um arco-íris ele colocou no céu, estacionou, ele colocou no céu o arco-íris como um símbolo de que ele não iria mais destruir o mundo pelas águas do dilúvio. Glória a Deus. O juízo será de outra maneira, mas o fato é que quando a gente vê as águas subindo, nós não devemos ficar preocupados que as águas sejam para a destruição total do planeta. Mas devemos lembrar que este símbolo, este sinal foi dado pelo Senhor, colocado no céu como uma referência para que nós soubéssemos que
Foi sério o que aconteceu, foi um tempo de juízo, e embora o Senhor não vá mais destruir a terra desta maneira, ele deixa claro que em algum momento ele fará justiça e fará juízo contra toda a alienação, a rebelião, o pecado, a afronta, a zombaria que a humanidade tem feito contra o Senhor ao longo dos anos, em especial rejeitando o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. O Senhor, ele não tem prazer em julgar ninguém, nem em destruir o planeta, mas o Senhor odeia o pecado. Mas o Senhor ama a humanidade. O Senhor providenciou salvação de graça e pela fé para todo aquele que nele crê. Todo aquele que quiser crer em Jesus Cristo, confiar na palavra de Deus, lançar a sua vida nele, vai encontrar descanso, refrigério, proteção e livramento na pior hora do planeta. Mas é claro que isso vai ser sempre uma questão de fé. Para quem crê na Bíblia e crê no que eu estou falando, haverá livramento. Quem não crê e for pagar para ver, esperar o que vai acontecer, talvez não tenha tomado a melhor decisão da sua vida. Talvez, para ser generoso, eu tenho certeza que, infelizmente, tomou a pior decisão para a sua eternidade. Mas ainda há tempo. Os sinais que estão sendo colocados é o Senhor falando, demonstrando, tem muita gente colocando vídeos como eu tenho feito, falando dos sinais que estão acontecendo. Veja os sinais, perceba como as coisas estão mudando, olhe para a sua vida, veja como está a sua relação com Deus, aprofunde a sua experiência com o Senhor, leia a sua Bíblia, conheça o que ela diz acerca dos últimos dias, não coma pela mão de outras pessoas, nem pela minha mão, vá ver a Bíblia, vá procurar, vá buscar respostas. O mundo caminha rapidamente para o seu final, como a Bíblia diz, e é importante que você e eu tenhamos convicção do que decidimos fazer para sermos livrados de todas estas coisas que virão. Que Deus fortaleça o seu coração, que você possa prestar atenção nos sinais, veja o que está acontecendo no mundo nos nossos dias e confie e entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.